Aprovou um projeto que acaba com a isenção de impostos para compras internacionais de até $50. A isenção anterior vinha desagradando aos varejistas brasileiros que se queixavam da concorrência desequilibrada com os produtos importados de sites estrangeiros. O projeto agora está em análise no Senado. E para entender o que muda, caso ele seja aprovado, Patriota Júnior, você está como especialista nesse assunto, né, Patriota? Explica pra gente o que vai acontecer com nossas comprinhas internacionais. Bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Jornal Cidade. Vai ter uma taxinha extra a mais, né, Ana? Caso esse projeto siga avançando, foi aprovado na Câmara, como você disse, e muitos reclamavam que o consumidor brasileiro estava comprando muito na internet, né, em sites do exterior, e isso estaria gerando desemprego, né, aqui no varejo nacional. É uma das reclamações, né? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso agora com o Renato Chaves, economista. Renato, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Caso esse projeto avance, o que é que vai mudar? Bom dia a todos. Vai mudar que vai ter uma taxa de 20% em cima de tudo que é abaixo de $50, né? Quem já compra coisas maiores, acima de $50, já está acostumado com a taxação 70% de imposto sobre importação e ICMS, que acaba virando 92% de imposto total, você dobra o preço, e agora vai ter os 20%. E isso é por sorte, porque na realidade o que eles queriam fazer era o mesmo do acima de 50, que seria os 60. E aí teve uma negociação de última hora e baixou-se para 20. Uma taxação que, assim, não faz sentido arrecadatório, porque o imposto sobre importação é menos de 4% de tudo que o governo arrecada, e ele é feito exatamente o que você falou, só para protecionismo de indústria nacional mesmo, que eu acho uma má ideia, inclusive. Como é a cobrança desse imposto atualmente? Atualmente ele funciona da seguinte forma: quando você vai num site que tem remessa conforme, normalmente ele é cobrado só 17% de ICMS em cima da sua compra. Agora, como é que funciona? Vai ter imposto sobre importação, só que a forma como ele incide é um pouco diferente. O ICMS, ele compõe base de cálculo para esse imposto. Traduzindo, você vai comprar uma comprinha que é o próprio produto, mais frete é R$100, você bota 17% em cima disso, vira 117, e depois os 20% geral em cima de 117. Então você está fazendo bitributação, é imposto sobre imposto, é assim que funciona o cálculo nessa forma, e isso deve beirar aí os 40% de imposto no fim das contas, sobe aí para praticamente R$140 nessa conta, tá certo? Diretamente, essa taxação pode incentivar, né, o aumento do consumo aqui no mercado interno? Em tese sim, mas normalmente isso não acontece, porque quem não tem condições de comprar não compra de todo jeito. Esse tipo de site internacional já era uma alternativa que estava praticamente excluída do mercado consumidor interno. Olha, a única coisa que serve esse imposto é para protecionismo da indústria nacional, ou nesse caso do varejo, né, que estava reclamando muito mais de juros altos, porque eles precisam de dinheiro para ser financiado, do que necessariamente de concorrência externa. Só que empresário gosta de concorrência, né? Então é muito mais fácil você pedir para aumentar imposto no seu adversário, nesse caso as compras internacionais, do que pedir para o governo baixar imposto em você, porque o governo não pode baixar imposto, porque precisa da arrecadação, porque gosta de gastar. E é muito mais fácil também dar a desculpa de que isso vai proteger os empregos. Não, vai proteger os empresários. Isso é mais uma bolsa empresária do Brasil, e quem vai pagar a conta é quem está na ponta. Ô Renato, para aquelas compras acima de $50, o imposto de importação de 60%, ele deve continuar valendo? Deve, isso não vai sair. Esse é protecionismo, como eu já falei. Não tem sentido arrecadatório, porque não dá uma grana boa para o governo. E quando você bota um imposto desse tamanho, você faz a arrecadação cair impreterivelmente. Por quê? Porque fica tão caro que a base de cálculo que o imposto incide, que são as vendas, né, das empresas, também cai. Então você vai diminuir ainda mais a arrecadação dessa fonte. A forma como o governo pensou isso é justamente porque eles encaram esse tipo de site como uma espécie de camelódromo digital. Quem disse isso foi o Paulo Guedes. O Paulo Guedes queria taxar também e também estava errado, para poder proteger a indústria nacional. Eu não concordo com isso, mas é o que temos por aí. Agora é algo que não é unânime, né? Desde o ano passado é uma medida polêmica que vem sendo debatida entre os congressistas e o Ministério da Economia. Não é unânime, né, Renato, essa medida? Não é unânime na sociedade, porque a sociedade 90% sabe que não quer imposto. Quem quer imposto? Só quem quer imposto é quem está do lado que recebe. Então, no caso específico, lá em Brasília, sempre houve essa vontade. Por quê? Por causa de lobby. Então você tem as empresas chegando lá e dizendo: olha, esse pessoal aí está com concorrência desleal. Olha, eles estão certos, a concorrência de fato é desleal com o exterior, porque o exterior não estava pagando imposto nenhum. Só que em boa
boa medida brasileira, a gente, em vez de tentar baixar o imposto daqui, a gente pretende proteger a indústria para poder aumentar o imposto de lá, porque é muito mais fácil, muito mais docinho para o governo, é mais arrecadação, queira ou não, e a vida que segue. Não é que não seja unânime, é unânime entre os deputados, entre o governo como um todo, inclusive a oposição, porque eles também se beneficiam disso, que queira ou não, tem arrecadação para eles na história. Muito bem, obrigado pelas informações, Renato Chaves, economista. Pois é, Ana Rebeca, eu sei que você é uma consumidora assídua, né, na internet, gasta muito, vai ter uma taxinha a mais, viu, para você que gosta de comprar aí em sites internacionais. Sim. Um imposto a mais. Eu e o brasileiro todo, né, filho? Eu e a mulherada toda, né? As famosas blusinhas estão lá. A gente não tem culpa se o preço é mais barato um pouquinho. Vamos repensar essas compras a partir de agora, tá certo? Muito obrigada, patriota, pelas informações.